Vamos ver o vídeo aí do Lucata. Os fanboys e a guerra de console. Ainda tem essa porra, né, mano? Você Ele cortou o cabelo. é sonista, caixista ou nintendista? Ou PlayStation! melhor, você é qual tipo de idiota de merda? Hoje eu quero Ai, toma, Lucata. aproveitar esse lindo espaço que eu tenho aqui no meu canalzinho pra cutucar a onça com a vara curta, pra mexer com um tipo de pessoa que não deve ser mexido e pra irritar um monte de gente. Hoje eu quero falar Ih, certo ele. carinhosamente de istas, que são os fanboys de empresas. Istas? Olha aí, ó. A galera inventou mais um pronome neutro. Mas daí, você me pergunta: ai, William, por que Gritei pra rir. você vai falar disso se é um assunto tão polêmico? A verdade é que eu só quero discutir e desabafar um pouco sobre o quão idiota, imbecil e péssima é essa tal de guerra dos consoles pra Certo ele, o canal é todo dele. mundo que tá envolvido. Eu quero falar sobre como esse tipo de comportamento acaba minimizando o trabalho, pessoas e até mesmo comunidades inteiras em prol de um único serzinho desprezível ter os seus 5 minutos Por que que ele botou como ser desprezível um homem branco de olhos claros? Olha o preconceito. É isso, pai. se Ué. sentindo melhor do que todo mundo em volta dele. E tudo isso por uma empresa, por uma marca, por um produto que tá interessado em nada mais Ai, Nintendo, eu te amo. Oh, ai, PlayStation. Eu amo o PlayStation. Ninguém vai tirar meu amor pelo PlayStation. O PlayStation me ama, eu sempre sou fiel. O PlayStation, foda-se, moleque. nada menos do que o seu Mobile, Eu não Android. costumo ligar muito pra opinião de pessoas que eu nem respeito. E se você é fanboy da empresa, eu nem te considero uma pessoa direito. Eu quero começar Que com duas isso? histórias, duas situações que pra mim resumem o quão Não, Xbox não é gente, não. imbecil é essa prática toda de Isso. ser um amante de empresas. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, talvez você não saiba, mas eu tenho um singelo jornalzinho de jogos chamado JJM. É verdade, a gente já assistiu. Galera, ó. Eu sou fanboy da Sony. Olha lá, calma. Mas eu sou fanboy da Sony pelos aparelhos de som dela e as câmeras. Fica claro que o videogame é maravilhoso, mas é porque as empresas desenvolvem, tipo, aquilo. Tá, eu sei que tá escuro, mas olha o tamanho dessa jamanta de som ali atrás. Isso foi desenvolvido por quem? Pela Sony. O meu fone de ouvido, ele é o quê? Da Sony. Liga por quê? Porque eles fazem alto-falantes muito bons. Os produtos muito bons, cara. Fazer o quê? Esse fone aqui tá comigo desde 2018. Esse fone aqui tá comigo desde 2018. Esse fone tem o quê? 8 anos, 9, sei lá. Eu acho que não sei nem mais contar. 7? Jornal Jogatina Maneira. Inclusive, ele tá num canal separado agora. Então, vai lá e se inscreve. É um programa onde eu pego as principais notícias de jogos que saíram durante a Tá bom, cara. A gente já sabe só disso aqui aqui. no TikTok de vocês. No episódio específico do jornal, e não me pergunte qual, porque é muito episódio, eu não vou lá procurar, aconteceu de existirem 3 notícias falando sobre as principais empresas de jogos do mercado. A Nintendo, a PlayStation e a Xbox. E o PC? Se eu não me engano, as 3 notícias eram falando mal sobre algumas Poxa, por que ele não botou a SEGA aí, mano? A SEGA ainda lança da Mega Drive aí. É Master System. aspectos dessas empresas. E no YouTube, o vídeo Cadê os Inix da Tectoy? meio que foi como sempre. Aqui a minha comunidade meio que tá estabelecida, então não teve nenhuma menção muito específica no vídeo sobre eu estar falando mal de uma empresa ou de outra. Mas no TikTok e no Instagram, a história foi completamente diferente. Veja bem, como cada uma das notícias vai pro ar em dias diferentes e essas plataformas funcionam bem diferente do YouTube, na mesma semana eu fui chamado de nintendista, sonista e até caixista, sem saber ou sem... Galera, tá na internet, dá cara tapa pra esses burrão aí, mano. Se liga, eu tava vendo um vídeo do Leon e da Nilce falando como você ser criador de conteúdo, você tem que ser... Você tem que ter um emocional preparado, tá ligado? Emocional preparado e uma maturidade pra lidar, porque você vai ter contato com muitas mais pessoas que normalmente você não teria. E a internet é muita porta-voz pra idiota, sabe? Às vezes a pessoa não é nem idiota mesmo, mas ela faz um pré-julgamento precipitado, não conhece, às vezes, o criador de conteúdo, enfim. Queria pegar um corte meu falando, eu odeio negros, odeio gays, morram bebês, abortem todo mundo. Te liga, mas a gente pegar esse corte falando isso e tirar de contexto, ninguém vai entender. Tá? Então, tipo assim, os caras falando que tem coisa. Só que eu, como já fui criado nisso, e já estava de olho nisso há um tempo, eu já tô mais preparado pra essas coisas. Eu faço, sabe o quê? Faço como o Ed falou uma vez. Cara, meu canal é como se fosse o meu jardim. Quando começam a surgir, se liga, ervas venenosas, eu vou lá e podo. Acabou, irmão. Eu não quero no meu jardim pessoas que não tenham
minimamente um QI ou maturidade pra dialogar, mesmo que você discorde de mim, cara. Não tem problema você discordar de mim. Desde que, se liga, você discorde com respeito. Se liga. Nem todo ser desprezível é branco de olhos claros, mas todos de olhos claros são desprezíveis, porque você tem que ser pelo menos um pouco feio pra conseguir compaixão. Eu vou lhe dizer um ser de olhos claros que não é desprezível. Alexandra Daddario. Duvido você olhar pra ela e dizer que ela é desprezível. Tá maluco. TikTok e Instagram é foda. Mas é porque é escolha também, né? Ainda mais TikTok. Mas... parar pra pesquisar, essas pessoas pegaram esses pedaços de um mesmo vídeo onde eu falo mal das 3 empresas e simplesmente resumiram a minha existência inteira a um fanatismo que nunca existiu. Para essas pessoas, as notícias não importavam, a minha opinião não importava, o vídeo completo não importava. Tudo o que importava é que eu tinha falado mal da empresinha preferida deles. E a segunda situação aconteceu... quero ver vocês falar mal da Sony, hein? Vocês não estão nem maluco. Com um vídeo que eu fiz lá com o pessoal do Pompano. Se vocês não conhecem, vão lá conhecer. A gente fez uma série de vídeos onde a gente pegou as apresentações da Summer Game Fest e fez uma análise opinativa com as informações que a gente achou na internet ou que a gente viu no evento sobre como que seria o possível futuro das principais empresas de videogame. No primeiro vídeo a gente falou da Sony e no segundo da Microsoft. E no primeiro vídeo da Sony, a repercussão meio que foi normal. Teve lá uma pessoa ou outra chamando a gente de cachista, mas nada muito fora de controle. Agora, o vídeo da Microsoft virou um dos maiores esgotos que eu já tive o desprazer de presenciar na minha curta... Cara, foi que nem eu quando falei que não curtia o estilo do GTA. Em nenhum momento eu falei que GTA 6 ia ser um jogo ruim. Eu estava, na verdade, hypado. Está lá no React eu falando. Galera, eu tô hypado pro GTA 6 e tudo. Só que o que acontece? GTA 6 não é um dos meus estilos de jogos favoritos, porque eu não sou muito fã de jogos sandbox. Só porque eu falei isso. Foi só porque eu falei isso. E porque eu também tava achando o trailer bom demais pra ser verdade. E todo momento eu dizia, cara, ó, eu tô achando isso aqui muito complicado. Mas se for verdade, porra, cara, sensacional. Pô, Rockstar, parabéns, não sei o que. Nenhum momento deu a entender que eu tava desejando o mal da empresa. Os caras, ai, você não sabe o que é jogo bom. Se liga, ai, só critica quem é invejoso e não vai conseguir jogar. Ai, meu amigo. Porra, isso aí eu tenho a pena, viu, mano? Keyzinho. Sony cobra 500 conto pra um jogo incompleto. 500 conto é a Nintendo, filho. Tá fora. A Sony ainda é 400. Igual a Microsoft e Nintendo. Falar só um terço do assunto já entra em um combate contra a pessoa. Mano, o cara que tem tempo pra poder ficar, sabe, berrando essas coisas aí, mano, é adolescente na maioria das vezes. Porque, ou não, às vezes é um cara como eu, 20 anos, 20 e poucos anos, mora com os pais. E o mundo que é mais favorito dele é videogame. Mas, bom, eu tento pelo menos ter bom senso, né? E não sem fanatismo, apesar dos memes. Carreira como criador de conteúdo. Gente xingando, gente falando que a gente tinha passado pano pra empresa. Gente... o comentário aqui. Criador de conteúdo. Gente xingando. Tem gente que se esforça pra gostar de videogame. Caralho. Irmão, eu tô simplesmente pagando R$50 mais uns amigos pra jogar com o Game Pass. Tá sendo simplesmente incrível. Mano. Em resumo, uma empresa tá prometendo muito e pode decepcionar alguns. Já a outra empresa nem sequer tem algo pra criar expectativas. Pior que isso aqui é verdade. Gente falando que a gente tinha... Pompano fez esse vídeo com a má vontade da porra. Que isso, cara? Vou resumir os dois vídeos. A Sony é maravilhosa, faz jogos incríveis. Não anunciou nada porque não está trabalhando muito. Que isso. Eu costumo esperar muito de você, mas sinceramente agora eu vou manter a expectativa baixa, porque depois disso... meu Deus, mano. O ser humano é muito burro, irmão. Tinha passado pano pra empresa. Gente falando que a gente tinha passado desinformação e até gente falando que tinha caído o boleto da Sony. O quê? Quem dera, Sony... Dê boleto pra cá, boleto, eu boto aqui as logo do PlayStation. Tá maluco? Seria uma maravilha, por sinal. Se a Sony me mandasse um checão bem gordo, eu jogava esse vídeo inteiro aqui no lixo e até fazia um outro falando assim, nossa, Sony, que empresa bacana que vocês são, amo vocês. Vendidos, né? Parece aquele detalhe da HCX e Lua Gameplay. Os caras estão cada vez melhor, né não? Pra não falar o contrário. E óbvio, mano. Ai, o PlayStation, Xbox... Opa, Joey Flex. Vídeos é que a Sony veio de uma apresentação muito merda na Summer Game Fest e eles na realidade nem tinham muita coisa pra mostrar, então, né, a gente também não tinha tanta coisa assim pra falar. E galera, já rolou a Summer Game Fest? A Summer Game Fest não era 9 E3? Quanto a Microsoft... Eu perdi a Summer Game Fest?
com uma das melhores apresentações dos últimos anos, realmente lotada de lançamentos para os próximos anos. Porém, o negócio foi meio que esse, a gente criticou as duas da mesma maneira. Mas porque a Sony tinha pouca coisa para mostrar e a Microsoft tinha um monte de coisa para mostrar, pareceu que a gente tava criticando. Ah, é porque foi na outra Summer Game Fest. Ah, tá, ano passado. Era tudo pra esse Perfect Dark, viu? Puta que pariu. Muito mais uma do que a outra. Ficou parecendo que a gente tava pegando muito no pezinho da Microsoft. E é claro que a gente poderia sim ter focado nas coisas mais positivas do evento, nas coisas que a gente gostou, que por sinal foram várias, mas lá no Pompando tá todo mundo morto por dentro. Porque a gente conseguiu achar pontos negativos e que deixaram a gente com o pé atrás com todo e qualquer jogo que apareceu na nossa frente durante o evento. Então, mais do que cachistas e sonistas, nós somos meros pessimistas mesmo. Que por sinal é o... Eu assistindo no trailer do GTA 6. O bagulho tá tão foda que eu olhei e fiz. Será, irmão? Fiquei meio assim. Cuidado para não ser processado pela Nintendo. Lista também. Tá ali no nome. Em nenhum momento o objetivo foi atacar uma empresa ou outra. A gente tá cagando pra qual conglomerado megalomaníaco vai ter mais sucesso. E a verdade é que ninguém que gosta de videogame de verdade quer ver jogos ruins sendo lançados. Mas é verdade também que ninguém que gosta de videogame de verdade é a favor de exclusividade. Ai, mas eu paguei pelo PlayStation pra ter o jogo tal. Foda-se. Se você gosta de jogos, você quer que o seu amigo experimente aquilo também. Não que obrigue ele a comprar um PlayStation. Se ele tem um PC, que ele jogue no PC. Se ele tem Xbox, ele joga no Xbox. O verdadeiro fã de games quer que os games tenham acesso, que os games sejam cada vez mais acessíveis para todas as plataformas. E isso inclui até a Nintendo. Que anda meio difícil de botar muita fé na indústria de videogames. Principalmente do mercado AAA. Mas na mão desses imbecis que defendem a empresa com unhas e dentes, qualquer análise ou opinião vira munição. E isso fica mais fácil ainda quando você já parte do pressuposto que aquele vídeo foi Que porra é essa? O cara brigando contra a logo da Nintendo, Punch-Out, que porra é essa? Feito para atacar a empresa A ou B. E para todo mundo que tá se perguntando onde é que ficou o vídeo de análise falando da Nintendo, pergunta lá pro DJ. Ele nem considera a Nintendo videogame. Ele fala que a Nintendo faz brinquedo pra criança. Ele odeia a Nintendo. Ele é um sujo, é um nojento. Aliás, como eu era o único proprietário do Nintendo Switch lá no Pompano... Como é o Prata Games? É um gráfico de celular. É um gráfico de celular que não sei o que. Mano, só pensar que GTA 6 vai lançar depois de umas semanas no PC me deixa com muita raiva. Mas foi confirmado que vai lançar depois de algumas semanas no PC, porque pelo que eu soube nem ia sair, ia demorar tipo um ano. Portanto, um nintendista de carteirinha, eu notei uma coisa muito interessante. Geralmente o comportamento que nós vemos dessas pessoas que defendem empresas é o seguinte. Uma vez, porque é um cara branco com papel de alumínio, hein, galera? O comportamento porque é um cara branco com papel de alumínio. Nós vemos dessas pessoas que defendem empresas é o seguinte. Sonista é a pessoa que fala mal do Xbox. Cachista é a pessoa que fala mal do PlayStation. E nintendista é a pessoa que fala bem da Nintendo. E apesar de justificar esse comportamento, exatamente, dessas menos pior, e eu digo isso porque apesar de ainda soar ridículo defender uma empresa que cobra preço cheio de remasters que eles fazem de jogos antigos, que eles não conseguem fazer uma legenda... Vocês viram que teve um jogo do Donkey Kong e teve um remaster do remaster, aí a galera fica falando, mas o PlayStation Xbox com remaster remake, aí o Nintendo aí. São PTBR decente em jogos que importam e que não conseguem também baixar o preço dos seus lançamentos depois de anos. Ainda me parece que o que eles estão fazendo é menos pior do que só sair por aí agredindo os outros. Porque essa é a coisa, enquanto os nintendistas saem defendendo a sua empresa com unhas e dentes, os cachistas e os sonistas parecem mais interessados em atacar a empresa do amiguinho? Enfim, essa foi só uma coisa que eu reparei enquanto tava fazendo o roteiro desse vídeo. Então se vocês concordam comigo, se vocês também repararam isso, comentem aí, né? Deixa um comentáriozinho lá falando assim, também reparei e tal. Reparei. Então só me xingando, chamando de ista por qualquer coisa que eu falei nesse vídeo. Ai, o William é sonista. Eu quero ver o comentário dele, os comentários desse vídeo. Ai, o William é cachista. Ai, o William é nintendista. Aliás, essa é outra dificuldade de tentar discutir sobre esse assunto, porque parece que nenhum argumento tem a mínima importância. Eu aposto que quem é ista de verdade vai conseguir pegar qualquer parte desse vídeo e interpretar pra falar que eu sou sonista, nintendista ou cachista, porque de verdade, é só isso que importa. Eu posso... Mano, os caras sempre fazem assim, eles pegam o que eles querem ouvir e usam aquilo pra poder detonar alguém. Vamos apoiar, né, também. Ter falado mal das 3 empresas, mas se eu falei menos mal de uma delas,
o rótulo vem voando na minha cara. E eu acho que é o que mais me incomoda nessa história toda. O fato de que você não pode dar a sua opinião na internet, não importa qual seja. Sim, você pode, cara. O problema é, como eu disse, a internet, ela deu muita voz pra muito burrão, mano. Pô, galera, é desgastante às vezes, sabe? Eu não sei como é que o Dura às vezes tem paciência, tá ligado? Sempre que o Dura anda vetando lá no thread dele, mas... Porra, meu irmão. Eu ando tão assim, galera, tipo, ai, vou postar uma coisa. Fala lá minha publicação lá do Instagram, que tá lá com 600 mil visualizações, não sei o que, aquele meme lá que eu fiz da Nintendo. Aquele do Yoshi lá, que tá com 300 mil, a última vez que eu vi. Se liga? E todos eles, mano, tipo, tem uma galera comentando, rindo, tem outros dizendo que eu sou um idiota. Tipo, o cara se deu o trabalho de vir no meu vídeo, ver, terminar de ver o vídeo e vir lá e me escrever. Idiota é quem? O cara que tá contribuindo pra minha publicação ficar maior? Mano, eu sempre fui fã de PlayStation, mas a Xbox tá muito mais na mente do tempo do que no Xbox Game Pass. Cara, é porque a política do Xbox Game Pass, mano, é muito legal. Porque eles estão abrindo, eles abrem cada vez mais o conteúdo, né? E você vê que isso parte mais de uma lógica. Bom, é claro que eles pensam isso na questão do dinheiro, né? Mas você vê que esse negócio de exclusividade, um negócio mais atrasado, de viver nessa indústria de exclusividade, está muito atrelado à filosofia dos japoneses. Não à toa que as empresas que mais botam pilha são quem? PlayStation a Nintendo, as duas são no Japão. O Microsoft, ela é dos Estados Unidos. Então, tipo assim, o Xbox, né? Ele é dos Estados Unidos. Então, tipo assim, os caras pegam e tem uma visão diferente, né? Pra mim, essa é a visão que é mais compatível com a minha opinião. Claro que na questão de comprar console, se eu fosse comprar eu compraria talvez o custo-benefício pra mim seria o Xbox Series S. Sabe? Seria o Xbox Series S. Você paga Game Pass, tem acesso aos jogos ali, show. Agora, em questão mesmo de exclusivos, né, a certos jogos, mas que muitos jogos do PlayStation venham para PC, pelos exclusivos, que eu ainda acho uma idiotice isso, eu compraria o PlayStation. Eu compraria o PlayStation. Não à toa que eu nunca... Toda vez que eu arranjava console emprestado, nenhum deles foi o Xbox. Não, eu arranjei uma vez o Xbox, mas eu nem fiz questão de mostrar na live, não. Se liga? Porque não tinha um jogo. Aí no PlayStation aqui, pô, cheio de exclusivo e tal, foi bem bacana. Mas continuo odiando os controles de Xbox. São gigantes e minha mão é muito pequena pra ficar confortável. Cara, o controle do Xbox eu não gosto muito pra você jogar jogo antigo. Eu acho o controle do PlayStation melhor, porque você usa esses botões aqui. E, cara, esses botões aqui são maravilhosos. É claro que o controle do Xbox também tem esses botões assim, mas a disposição dos botões eu prefiro o do PlayStation. Apesar que o do Xbox ele é mais ergonômico, com certeza. Mas do PlayStation, cara, pra mim, sei lá, velho, parece pra mim fazer mais sentido. E eu nem fui criado com console. Esse negócio de usar controle, eu só passei de 2023, 2024 pra cá. Entendeu? Esse negócio de usar controle é recente pra mim. Minha vida toda foi jogando nisso aqui, ó. Pra mim, isso aqui era meu controle. O trem de botão. Vi uma massa de acéfalos te rotular imediatamente. Se eu faço um vídeo falando mal de Palworld, porque eu não gosto da maneira como as pessoas ficam glorificando esses jogos medianos, enquanto tem um mar de jogos super interessantes que nunca vê a luz do dia, eu automaticamente sou taxado de nintendista, sem nunca nem ter citado Pokémon, que nem é da Nintendo de verdade. É frustrante, é triste, é cansativo e às vezes me faz perder a vontade de tocar em alguns assuntos relacionados a videogame. Qual é o assunto que ele tem aqui? E às vezes me faz perder a vontade de tocar em algum... Tempo de duração de jogos. Ai. Mano, eu já esbarrei com uns caras assim que falam: ah, se o jogo não tem tanto tempo, ele não é bom. Ah, mas é porque eu paguei tanto no jogo e o jogo não me entregou tanto conteúdo. Aí quem foi o burro? Se liga? Tipo, pô, um jogo ser bom, ele tem que ter 10 mil horas pra poder fazer valer todo o seu dinheiro. Eu, particularmente, não gosto de jogo grande. Pra mim seria um desperdício. Eu também gosto mais do design do PlayStation. Eu gosto mais especificamente do controle do Play 4, tá? E do Play 3 também. O do Play 5 eu achei ele muito grande, pesado. O controle do Play 5, apesar de ser bem legal. Terminar jogos é essencial. Isso aqui eu ando quebrando esse ano, tá, galera? Eu tinha muita pilha, tipo, cara, comecei um jogo, eu tenho que terminar. E aí eu tava odiando o jogo, terminava o jogo com maior frustração. Aí, sabe? Aí eu entendi uma parada. Uma coisa que eu demorei a entender. Jogos são diversão. Então não importa se eu não terminei o jogo, importa se eu estou me divertindo.
Sabe? A não ser que realmente eu já esteja em 90% do jogo. Aí eu fico com vontade de terminar logo. Ai, eu tô em 90% mesmo. Se liga, mas jogos têm que ser divertidos. Então, eu não me obrigo a concordar com alguém se eu gosto de um jogo ou não, porque, enfim, o jogo é glorificado. Se eu não me divertir, por exemplo, Final Fantasy VII original, eu não acho o jogo massa. Chrono Trigger, eu não acho o jogo massa. Eu não duvido que eles sejam jogos muito bem feitos. Mas eu, Adaga, não me diverto jogando jogo de turno. E não vou me obrigar a gostar disso. É claro que eu dou minhas oportunidades vez ou outra, vocês sabem. Eu dei minha oportunidade para Final Fantasy VII Remake e amei. Se liga, pai, por que mudou aqui? Eu dei minha oportunidade para Final Fantasy VII Remake e amei, cara. Dar uma segunda chance. Se liga, em vez ou outra eu dou essas segundas chances, mas o pessoal que consome jogos, a maioria são muito burros. Sempre caiu no bait de hype de jogos. Como foda. Cara, eu não... Tipo assim, lançamento saiu, é muito difícil ele me pegar. É muito difícil ele me pegar o lançamento. Tem que ser uma coisa muito... Até porque todo lançamento que sai pra mim, apesar dos visuais bacanas, tipo, tem uns que são muito diferentes de outros. Sabe? Ou que são muito iguais. Então eu vejo aqui, mais um Souls-like. Mais um jogo com mundo aberto com elementos de RPG. Sabe? É muito difícil me conquistar assim. Mundo aberto não aguento mais, também não. A coisa mais importante em videogames pra mim é a ambientação. Tá, isso aqui ele já fez, bicho. Jogos com gráficos realistas. É legal o jogo com gráfico realista, mas nem todo jogo precisa ter gráfico realista. Notas de videogame são estúpidas. Cara, eu acho que nota de videogame é estúpida pra quem tipo assim, pra quem não liga, sabe? Mas, por exemplo, eu me importo se um amigo meu der, sei lá, 10 pra um jogo ou não. Se for alguém que tem um gosto parecido comigo, eu vou me importar. A mesma coisa pra criador de conteúdo. Se eu conheço um criador de conteúdo que eu sei que ele tem um gosto parecido com o meu e tem um domínio nesse assunto, e ele dá uma nota X ou Y pra esse jogo, eu vou levar aqui em consideração, com certeza. Agora, tipo, IMDB, sei lá, essas notas aí que eles dão, assim, eu não sei quem é que tá julgando, então eu acho às vezes meio besteira. Dificuldade em jogos e acessibilidade. Isso aqui é legal. Os jogos... Cara, dificuldade em jogo, cara, pra mim... E pra mim, Adaga, eu acho que elas têm que ser mediana. Porque a ideia, pelo menos pra mim, do jogo é ser divertida. Sabe? É claro que tem que ter suas dificuldades, mas que faça sentido. Né? Por isso que eu não curto muito Souls-like, porque eu não sou masoquista, cara. Eu não curto ficar rodando um bagulho 10 trilhões de vezes, cara. Não me diverte ficar repetindo a fase 1 quadrilhão de vezes. Um bagulho muito difícil de propósito. Jogos digitais, físicos, né? Que é... Eu não coleciono mídia física porque eu não tenho dinheiro, mas se eu pudesse eu colecionaria. A indústria... Vocês viram aquele negócio do Doom Dark Ages que veio com 85 MB Blu-ray? Que ridículo, cara. Que ridículo. 85 MB. A indústria do videogame tá indo pro saco. Não, isso não é verdade. Isso aqui é uma bolha aí que tá sendo criada. E Vezinho. Ser game sem ser maluco. Isso aqui é interessante de debater. Sempre compro. Odeio quando o jogo pega sucesso e não tem os bagulho premium. Eu não me incomodo com isso, porque primeiro eu não sou muito cara que compra jogos, porque são muito caros. Eu acho que o valor que estão sendo cobrados deles não são justos. Se liga, eu dar R$ 400 no jogo, meu filho, não tem um problema com quem dá. O dinheiro da pessoa ela faz com que ela quiser. Se ela quiser pagar até a mais, o problema é dela. Mas eu, Adaga, R$ 400 dá pra fazer muita coisa que realmente faz diferença no mundo real. Não. Em alguns assuntos relacionados a videogame. E eu não sei se ficou claro pela forma com que eu tô me expressando aqui no vídeo inteiro, mas eu não tenho apreço nenhum a nenhuma empresa específica. E não é nem só com videogame. Meus gostos, minhas preferências, as minhas críticas, os meus elogios sempre são voltados para videogames quando eu tô vendo o produto final, independente da onde ele tenha vindo. Por exemplo, eu adoro encher a boca para falar mal da Ubisoft. Eu realmente acho que quem não? Pro mercado de videogames e até mesmo pros seus próprios consumidores. Quem não, né, galera? Uma empresa que eu acho mais detestável que o normal. Porém, quando eles lançaram Prince of Persia The Lost Crown, o jogo me interessou muito, eu fui lá... Cara, eu tenho vontade de jogar esse jogo. Eu tô esperando me vir uma vontade de jogar Metroidvania pra jogar esse jogo aqui. Sei de tudo que eu vi e até fiz um vídeo fazendo uma review aqui pro canal. No momento em que a empresa faz um jogo que eu goste, eu tô pouco me lixando pra quem foi que fez o jogo de verdade. Eu só importo com o fato de que eu gostei daquela experiência. E eu não digo... O jogo lá que o Alucata indicou pra gente, que é tipo um... Mano, o jogo ele parece um R4, Resident Evil 4. É pro Play 2. Ele é feito pela Ubisoft com a engine do GTA. Caralho, coisa maluca, cara. Mano, eu comprei o Elden Ring, mas só joguei uns 20 minutos. Eu tenho tantos jogos que não gostei que tenho que procurar onde ir e o caminho pra seguir o jogo.
Adorei o boss fight, mas nos últimos minutos tava só assistindo gameplay pra olhar onde ir. Cara, eu também faço isso. É por isso que é como eu faço, Joe. Eu tento entender como o jogo é. Se o jogo é matemática X, já talvez algum dia eu dê uma oportunidade. The Ring foi um jogo que eu joguei o comecinho dele também. Mas não porque tava no hype, mas porque os moleques do canal ficaram me enchendo o saco pra testar. Aí eu disse, não, bora, véi, bora. Se liga, mas eu já sei que é um jogo que é de mapa aberto e não te guia, ele te joga. Só por saber essa informação, eu não vou nem perder meu tempo. Sabe, eu não vou nem perder meu tempo. 1000 vezes ir atrás outros jogos no qual de um nicho que eu gosto. É porque a galera fala hoje em dia, não tem mais jogos bons. Isso não é verdade. Você dizer que hoje em dia não tem jogos bons é eliminar o Play 2, Play 1, Super Nintendo, Mega Drive. Se liga, claro que gostos são gostos, mas eu mesmo, cara, depois que eu descobri os jogos antigos, né, depois que eu me voltei aos jogos retrôs, porra, meu irmão, a indústria pode lançar o jogo fudido que for, vai ter mais 15, 30, 50 bons aí pra todos os outros consoles aí que eu citei, cara. Se liga? Aí minha diversão em primeiro lugar, eu nem me afobo com isso aí pra não gastar meu dinheiro com besteira. Emular é de graça, os jogos de Super Nintendo, essas coisas você encontra facilmente de graça na internet, eu não perco nem meu tempo. Tá aí, PC aqui fora, vejo jogos aí que eu tenho trazido no meu canal nas últimas semanas, só jogo de Play 2, e é porque eu não, mas isso porque eu não cresci com o Play 2, então eu quero exatamente explorar a biblioteca do Play 2, meu PC emula super bem o Play 2, e aí eu vou fundo. Mas o jogo é muito bonito e tal, mas gosto de completar os jogos e seguir em frente. E pra mim, cara, subir os créditos, eu pulo fora. Se liga? Eu só compro um jogo que eu tenho certeza que é muito bom. Ou que provavelmente eu já joguei. Só pra dizer que eu tenho lá na Steam. Só isso. Tá? Porque realmente jogo novo que eu não conheço, que eu não sei nada, eu nem compro não, filho. Meto lá a Amelie Poulain. Meta a Amelie Poulain lá do Fight Grow, filho. Porque eu não vou gastar meu dinheiro, meu suado dinheiro com coisa que eu não tenho certeza se eu vou gostar ou não. Maluco. É triste essa mentalidade, mas hoje em dia tem tantos jogos legais que fica focado só em um, é triste. Não, não só em um, cara, mas pra trás também tem muito jogo bom. Tá aí, eu tô jogando um jogo do Yoshi, sabe? Yoshi Hello World, é um jogo pro Wii U. Se liga? Pro Wii U, fenomenal, lindíssimo. Não acho que é plataforma 2, eles revolucionaram, não acho. É um jogo mediano dentro do gênero plataforma, mas é um jogo muito divertido, é legal, é criativo. Sabe? Tá aí esse jogo perdido. As pessoas ficam, não tem mais jogo de plataforma hoje em dia. Tem jogos antigos, porra. Que não falta jogo aí pra trás. Isso como maneira de você também passar pano pra empresas. O Prince of Persia The Lost Crown é um bom jogo, apesar de ter sido produzido pela Ubisoft. Eles terem lançado um bom jogo não redime. Ele foi produzido pela Ubisoft, mas parece que o estúdio que fez eles aí, a turma parece que foi demitida, ou que ia ser demitido. Teve uma lore assim. Eles de erros passados. Assim como não me torna um Ubisoftista. Aí toma. Ou seja lá como é que chamam as pessoas que são fãs da Ubisoft. Tem gente que é fã da Ubisoft? É loucura. Se é que elas existem. E da mesma maneira, eu não vou ser hipócrita também. Apesar de admitir aqui que eu não me importo de ser meio hipócrita aqui e acolá. Eu também tenho as minhas empresas de videogame preferidas, especificamente pelos jogos que elas produzem. Eu sei que eu provavelmente vou comprar qualquer coisa que a Naughty Dog fizer, mas é... Eu também. Simplesmente porque eu gosto muito dos jogos que eles fazem. Eu gosto de jogos narrativos. Eu sei minhas limitações, sei meus gostos. Eu amo jogos narrativos lineares. Então eu acho fantástico e tô torcendo pra que o Intergalactic seja linear também, como o The Last. Eles produzem coisas que me agradam. Da mesma maneira que eu gosto muito do que é produzido pela Nintendo. Zelda Breath... A Nintendo eu ando descobrindo agora os jogos da Nintendo. Vou nem mentir. Claro que eu conheço jogos da Nintendo, mas eu ando explorando mais a biblioteca deles. Né? Por exemplo, os Marios. Cara, desde o Super Mario World, eu não joguei mais Mario. Joguei o Mario, os 3 Mario do Nintendinho, joguei o Super Mario World do Super Nintendo, não joguei o Mario 64, não joguei o Mario Galaxy, não joguei o New Super Mario World que tem aí, apesar de conhecer o jogo. Joguei agora o Mario Odyssey no Switch que eu consegui emprestado e achei fenomenal. E tô explorando agora o catálogo da Nintendo. Que eu joguei esse jogo do Yoshi. Quero jogar o Mario Wonder. E quero jogar o Mario 64 agora também. E no final eu só fico jogando jogos grátis competitivos mesmo. Ai, não, competitivo não. Ai, sabe? Eu, Adaga, não sou um cara competitivo. Pelo contrário, eu fui jogar esse sábado com os amigos, pelo Passec mesmo, Mario Kart. Cara, eu toda corrida estava em primeiro lugar e estava odiando chegar em primeiro e ganhar toda vez. Estava odiando. Sabe por quê? Porque a graça pra mim era estar ali competindo com meus amigos, jogando casco neles, jogando coisa em mim, que todo mundo rindo, aquela rivalidadezinha ali pra rir dentro do jogo. E toda hora eu tava em primeiro lugar e eles lá em quinto, sexto, porque eles não têm o costume de jogar Mario Kart como eu.
sabe? E aí pra mim não tinha, o que eu fazia? Eu freava meu carro e esperava eles virem. E deixava às vezes ele passar na minha frente só pelo meme, só pra dizer, ah, me passou, cara, como você é bom. Sabe? Pra mim, meu conceito é sempre a diversão. E eu me diverti muito mais quando meus amigos estavam barruando em mim lá no jogo. Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são os meus 2 jogos preferidos da vida inteira, mas isso não me torna automaticamente um nintendista. Tudo tá no equilíbrio do que você acha. Quero jogar Mario Wonder. Gostos baseados no que interessa de verdade. Nunca joguei Halo. São os jogos. É sobre gostar das coisas com parcimônia, com senso crítico, pra saber O Dishonored, se eu não me engano, ele tem uma mecânica meio de stealth. Aí eu não curto muito por causa disso. Aí eu já... que alguma coisa quando ela deve ser criticada. E não defender tudo que a empresa faz e ir lá atacar as pessoas que falam mal de Tears of the Kingdom igual um bitolado do caralho. Apesar de que se você falar mal O que eu falo mal desse Zelda aí é uma coisa de gosto pessoal, nunca é relacionada à coisa técnica da parada. Eu não gosto desse jogo porque ele é um jogo de mapa aberto. Ele te joga e descubra. Eu não gosto da ideia de um game que me joga no mundo e manda eu se virar. Assim já basta a vida pra mim. Eu não gosto disso. Eu gosto de um jogo que me guie pra uma história, sabe? Me faça sentido, me dê progressão. Eu não curto isso, mas eu acho que isso é um defeito do jogo? Não acho nenhum que é defeito do jogo, não. É gosto pessoal, eu não curto. Nesse jogo você tá errado. Mas isso aí é outra história. E tem uma última coisa que eu preciso deixar claro. Eu não acho que tem problema em você se considerar caixista, nintendista ou solista. A vida é sua. O cara prefere mais os exclusivos da Nintendo, do Xbox. Aqui não tem problema não. O problema é o cara tá lá um fanático, maluco. E você faz dela o que você bem entender. Aliás, existem sim exemplos de pessoas que se consideram istas, mas que não são uns idiotas do caralho. Que gostam das empresas, mas sabem apontar quando elas fazem alguma coisa errada. Mas quando você usa isso pra atacar outras pessoas, pra relevar práticas nojentas que as empresas... Sendo que são empresas que só querem seu dinheiro. Cara, é muito ridículo, né, mano? Os caras ficam brigando por causa de empresa literalmente do outro lado do mundo. Fazem. E pra desconsiderar a opinião de uma pessoa que não gosta de uma coisa tanto quanto você, daí isso se torna um problema. Até porque os anos passam, eventos acontecem, jogos são lançados, e todos nós, nintendistas, sonistas e caixistas, sabemos que se existe um console de verdade superior a todos os outros, PC. Esse console é o PC. Aí toma! Considera fã de algo, Aí toma! alguém, pare com isso. Comece a gostar das coisas de uma maneira saudável, seu bosta. Tenha em mente que todo mundo é fã de alguém até conhecer a pessoa de verdade. A frase "nunca conheço seus ídolos" tá aí pra isso. Verdade. Eu tenho medo de conhecer o Cristiano Ronaldo, galera, e deixar eu passando fome.